Agora vamos falar sobre a propriocepção, tá? Que é uma capacidade física também, uma capacidade que você desenvolve de acordo com aquilo que se percebe. Então, relacionado tanto às sensações, quanto a gesto, quanto à ação do músculo. Então, vamos lá, para vocês entenderem. Quais sensações são essas? Sensação, que é um exemplo agora, né? Onde que está seu pé? Pensa comigo. Seu pé está num local quente ou frio? Esse local, ele é áspero ou ele é escorregadio? Ele é macio ou ele é rígido? Ele é alinhado, tem um declive ou tem um aclive? Então essas sensações você percebe, tá, através dessa capacidade chamada propriocepção, tá ok? Então quando você vai fazer um jogo de capoeira, né? E esse jogo de capoeira, o chão é áspero, então eu tenho esse mecanismo de propriocepção de segurança, tá? Como assim de segurança? Então, se o chão ele é áspero, então eu sei que quanto mais contato eu tiver com esse chão, a sola do meu pé, né, o dorso do meu pé, ele vai ter um desgaste, podendo até gerar um corte ali, né? Pela questão, e isso acontece muito quando você vai fazer um jogo no asfalto, o chão é áspero, naquele cimento batido. Então ali com certeza você vai, né, ter uma, não vamos chamar isso de lesão, mas você vai ter um corte ali, um desgaste no solo do pé, porque ele faz um sistema de lixa, tá bom? Quando você vai para um chão que é de cerâmica, né, ou cimento queimado, você percebe que ali ele é liso. Então, dependendo do movimento que você for executar, você pode cair, você pode escorregar. Então, o seu corpo ele vai se ajustando a esses ambientes. Você vai jogar num gramado, você vai fazer um treino no gramado, então você percebe que ele é liso. Então, o corpo ele passa por uma adaptação para você não escorregar. Se você vai treinar na areia, né? Então, a areia, em algumas situações, ela segura o pé, em outras situações você desliza. Então o corpo, né, ele vai se adaptando a esse tipo de ambiente e ele vai desenvolvendo memórias, se adapta, gera essa memória e você consegue ter um melhor rendimento, tá bom? Tendo em conta que você vai fazer um movimento de bananeira, um movimento de ponte, né? Principalmente ponte, quando você vai conhecido aí por reversão. Você vai fazer a ponte, você não vê o chão lá atrás, né? Na verdade, você vai ver depois, mas quando você faz o gesto de descida, você não consegue pensar assim, poxa, na verdade, sim, acontece isso automaticamente, mas a primeira vez, você não sabe se lá tá liso, não sabe se tá áspero, então, primeiro, após a primeira execução que você fizer, você tem uma melhor adaptação. Então, por isso, quando eu peço para os alunos fazerem um determinado movimento, eu peço para eles fazerem pelo menos 3 vezes, tá? No mínimo 3, justamente para que o corpo ele se adapte a esse desafio, se adapte a esse movimento. Então faz uma ponte para frente. Então essa habilidade chamada propriocepção, então está relacionada ao controle, tá, do meu corpo em relação ao ambiente, tá ok? Então, tanto na questão do chão, do solo, quando também eu recebo um golpe, né? Então, quando eu recebo esse golpe, eu já tenho uma noção de que aquele capoeirista, ele acertou intencional, e quando digo intencional, porque assim, a capoeira ela também é luta e pode se acertar, a gente vê uma questãozinha de maldade, ou trazendo aí na linguagem correta, uma agressividade desnecessária, né? Ou trazendo para uma linguagem mais de rua, mais urbana, mais senso comum, ele veio violento, ele fez esse golpe violento. Então, como que seria isso? Então, ele foi aplicar um golpe em mim e me confundiu com uma bola de futebol. Então, ele deu uma bicuda, bum, né? Então, ou seja, esse golpe que ele aplicou em mim tem a necessidade dele aplicar desta forma. Então, a gente entende assim, o que ele está propondo para você, a linguagem que ele está propondo para você. Então,
ele quer me desafiar na questão de luta, ele quer demonstrar para as pessoas que ele é superior a mim, né? Então a gente consegue ter essa percepção justamente através dos golpes que eu recebo, né? Quando ele vai me dar uma rasteira, então ele deu a rasteira na intenção de me desequilibrar, ele deu a rasteira na intenção de me machucar, consegue entender? Então essa é a habilidade, essa é a capacidade física chamada de propriocepção. A gente tem ela também quando você vai tocar um instrumento, né? Então você tem essa percepção desse instrumento, se ele é pesado, se ele é leve, se a formação, né? Às vezes você pega um instrumento com a cabaça ou a cabeça um pouquinho maior, então é desconfortável, né? Então fica um pouquinho mais desconfortável, gera se é muito pesado, gera um desconforto no punho. Então, o que faz você ter essa percepção é essa capacidade física chamada propriocepção. Você vai tocar um pandeiro, pois o pandeiro ele é mais pesado, né? Quando você vai tocar um atabaque, você percebe que o couro você tem que bater com mais força para sair o som na altura adequada, entende? Então, essas são as capacidades físicas, tá, adicionais. Elas são capacidades físicas que ela tem uma combinação aí das capacidades físicas anteriores, das 4 básicas lá. Beleza? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.